Minhas boas-vindas ao Movimento 140. No vídeo de hoje, nós vamos entender por que o espanhol vai ser a língua falada no Brasil. E deixa aqui embaixo nos comentários se você também acha que essa língua vai virar a língua oficial do nosso país. E o vídeo ao qual nós vamos reagir hoje é um vídeo de um canal chamado Lobo Conservador, que eu já vi o conteúdo, dei uma olhada no conteúdo para ver o que é. Eu particularmente acho bem problemático, uma questão de analisar a história de uma forma bem positivista, bem conservadora, mas esse vídeo me chamou a atenção, até porque ele não é um vídeo técnico, é um vídeo mais de opinião aqui da pessoa que faz esse canal, e eu queria então falar um pouco sobre os argumentos que ele traz e por que talvez isso ou não seja um bom motivo para pensar se o Brasil vai então ter o espanhol como a sua língua oficial. Olha o clickbait, você caiu no clickbait, puta título sensacionalista, que beleza, hein? Caiu no clickbait. Mas ok, será que faz sentido concluir que o espanhol, que é uma língua predominante nos nossos países vizinhos, terá tanta influência assim sobre nós algum dia? Primeiro, eu quero deixar bem claro que esse não é um vídeo de um especialista em linguística, eu não manjo nem um pouco de gramática, de fonologia, fonética, a história das línguas, o quão flexíveis elas são e todos os outros campos que envolvem o estudo das línguas, dos idiomas. Então, antes de você tecer críticas ao que eu vou elaborar aqui, eu espero que vocês entendam que esse é apenas um vídeo de alguém que se pega pensando muito sobre o assunto e queria dar sua opinião aqui num canalzinho de YouTube, só isso. E a gente vai sim criticar o vídeo, não vai ser a pessoa, obviamente, não faz sentido isso, mas nós vamos olhar esse vídeo e ver se, de um ponto de vista linguístico e da ciência que estuda a língua, o que ele vai falar faz sentido ou não. Ele pôs na internet, então assim, o vídeo tá aí para ser visto, né? Mas a ideia aqui, então, é avaliar de uma forma um pouco mais técnica o que ele tá falando e se realmente faz sentido esse argumento ou não. Por isso que eu nem vou me apegar tanto a termos técnicos e me aprofundar em informações complexas, até pra não dar uma pinta de que eu sei muito sobre o assunto, porque eu não sei, eu sou um leigo no assunto, pra ser bem honesto. Eu só acho que às vezes algumas pessoas podem usar essa desculpa de eu não sou especialista na área pra falar qualquer coisa e ao mesmo tempo elas também não deixam claro que elas não estão falando, que elas não estão falando com propriedade. Claro, esse vídeo aqui ele até fez um disclaimer no final, fez esse aviso no final, no começo, quer dizer. Mas eu acho que em alguns momentos a gente vê pessoas que vão a canais muito grandes, por exemplo, de entrevista, de conversa, de podcast, por exemplo, acabam falando, dando a sua opinião de ser realmente sem ser especialista, uma opinião mais de uma pessoa observadora mesmo, e não deixa claro que aquilo é a opinião dela, levando as pessoas a usar aquela imagem dela que a pessoa tem, a imagem pública que a pessoa tem, como uma forma de autoridade para falar das coisas. Então, muito cuidado com essa desculpa de eu não sou especialista, eu só falei de orelhada, né? Só falei sem saber. E, então, assim, pelo menos você se preocupa um pouco com a informação que você passa, dê uma pesquisada, leia, fala com pessoas que estão na área também, e aí você pode trazer uma informação não só mais interessante, mas uma informação com um pouco mais de base, né? Então, dito isso, por que eu acreditaria que o espanhol daqui a um tempo será a língua com um espaço enorme no cotidiano brasileiro? Pelo seguinte, por 4 fatores essenciais que eu vou elencar aqui. 1. Línguas são muito flexíveis, elas mudam muito durante a história. 2. O espanhol já é predominante na América Latina. 3. O espanhol já é uma língua muito significativa nos Estados Unidos, que é a única superpotência do mundo contemporâneo. E 4, que a imigração de hispanofalantes, ou seja, falantes do espanhol, do castelhano, para o Brasil é algo muito comum e crescente. Então, juntando esses 4 fatores, que eu julgo serem essenciais, eu tenho, na minha concepção, é claro, a perspectiva muito forte de que o Brasil no futuro será um país com uma grande predominância do espanhol em seu idioma principal. Eu quero falar que eu acho esse vídeo extremamente otimista e eu queria ter esse otimismo, achando que o Brasil ia ter um ensino competente de espanhol e uma integração cultural maior com os países sul-americanos. Mas vamos deixar mais clara a minha posição conforme passa o vídeo, vamos ver. Ou como uma segunda língua muito forte, ou quem sabe uma fusão do espanhol com o português possa acontecer, tipo um portunhol mesmo. Que já acontece nas zonas de fronteira. O Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul e na sua zona de fronteira, que é enorme, é praticamente a extensão do país inteiro, no lado oeste, no lado esquerdo, tem essa situação linguística de encontro entre várias, não só o espanhol, mas várias outras formas de língua. Se você pensar, então, por exemplo, países que falam espanhol, francês aqui na Península, países que falam inglês, países que falam o Guarani, tem uma predominância grande do Guarani, por exemplo, o Paraguai, todos esses países têm um contato muito forte com o português brasileiro e já se fala ali formas de portunhol que não só integram o espanhol e o português, mas até outras formas de linguística, como eu disse, por exemplo, de povos originários e línguas nativas do nosso continente. Então, já existe isso, é isso que eu digo. Às vezes faz bem pesquisar um pouquinho antes para você ver o que já acontece e já existe na situação de fronteira do país. Agora, será que isso é um fenômeno forte o suficiente para se generalizar na extensão do país?
Aí é o que a gente pode avaliar, mas eu digo sempre então esse alerta para pensar, será que não fazer sentido ou pesquisar um pouquinho, ou trazer um vídeo diferente que você viu sobre a situação de fronteira? Porque sim, já existe esse contato linguístico muito intenso no Brasil, municípios que estão em zonas tão fronteiriças, ou se encontram em lugares tão fronteiriços que não faz sentido falar de português brasileiro, espanhol do Paraguai, espanhol do Uruguai ou da Argentina. Aliás, eu soltei um vídeo na semana passada falando sobre, semana passada ou na outra, agora eu não lembro, falando sobre o português do Uruguai, ou seja, o português que se fala dentro do território do Uruguai, e na verdade é uma zona tão fronteiriça e tão de encontro tão absurdo, de tão livre entre as pessoas que estão ali no lado brasileiro e uruguaio, que nem se pode falar direito de uma fronteira, uma zona ali mista. E a gente consegue ver esse fenômeno, por exemplo, da generalização do espanhol quando faz sentido, num contexto que as pessoas vão entender mais o espanhol, e o uso competente de português quando as pessoas percebem que ali que os falantes vão entender melhor essa língua. Então já existem essas situações. Vamos ver como que ele pensa essa possível generalização desse fenômeno. Uma variante disso, e eu queria descrever cada fator individualmente para esclarecer melhor esse pensamento, beleza? Eu disse que línguas são muito flexíveis, e isso é uma verdade inquestionável. Tanto o espanhol como o português, além de outras línguas latinas como o francês e o italiano, são línguas novas, são línguas com menos de 1000 anos de idade. Além disso, elas tiveram uma origem comum, elas se desenvolveram a partir do latim, e apesar de serem línguas distintas hoje, que tomaram caminhos diferentes na gramática, são línguas até que bastante parecidas. Principalmente o português com o espanhol, que cresceram juntas ali na Península Ibérica, e a semelhança é tanta que um falante de português consegue com certa facilidade compreender em grande parte as palavras advindas do espanhol, e vice-versa. A inteligibilidade mútua entre o português e o espanhol é de quase 90%. Então, como pode ver, bem parecidas mesmo. Vamos então falar um pouco sobre essa parte, que eu acho que já começa ali a faltar um pouco de teoria para falar sobre essas línguas. Então, para começar, ele fala ali sobre a fato das línguas serem flexíveis. Isso nem é uma verdade questionável, na verdade, isso faz parte da essência da própria língua, porque ela faz parte é um fenômeno social e ela corresponde então às mudanças sociais, ou ela é sensível às mudanças sociais porque ela só existe por meio da sociedade que a fala. Então, se você acha razoável que uma sociedade em um ano, por exemplo, consegue mudar, consegue ter alguma mudança significativa na forma como que pensa, na forma no que consome de entretenimento, no que entende como cultura, por exemplo, é razoável que a língua, que é o produto cultural mais forte ou que mais está presente em todos os aspectos do cotidiano daquela pessoa, já que a língua então ela permeia todas as formas de existência da pessoa, tanto desde, por exemplo, a forma com que a pessoa organiza seus pensamentos, a forma com que ela fala com as pessoas, a forma com que ela entende o mundo. Então fica óbvio pensar que essa língua está refletindo exatamente aquela situação social da qual ela está inserida. Ele cita aqui, por exemplo, as línguas latinas, que evoluíram do latim vulgar, né, e viraram as línguas que nós conhecemos, as línguas europeias, né, que nós conhecemos como o espanhol, o português, o italiano, o francês, todas essas, e elas sim mudaram, às vezes de forma um pouco mais mútua, às vezes de uma forma mais distante, tanto pela questão geográfica, então Portugal e Espanha geograficamente estão muito próximos ali, não tem uma fronteira clara entre os dois países, como por exemplo há entre a França e a Espanha, a Cordilheira dos Pirineus ali, aquela cordilheira montanhosa no norte da Espanha na sua passagem para a França, é uma barreira natural que já marcaria certas diferenças regionais entre os dois países, entre os dois territórios. E além disso, o francês teve muita influência também das línguas germânicas, coisa que na Península Ibérica, em Portugal e Espanha, que teve sim o seu período de ocupação germânica, dos suevos, dos visigodos, por exemplo, não teve marcação tão forte na forma de falar. O que nós ficamos foi ali com o nome de algumas regiões, então as toponímias ficaram com muita marca germânica, então nomes de lugares que ficaram até hoje com esse resquício germânico, mas que poucos manifestaram em fenômenos fonológicos, fonéticos no geral, vamos dizer assim, e também no próprio vocabulário mesmo. Poucas palavras germânicas ficaram nas línguas latinas da Península Ibérica. E a correspondência que ele cita de quase 90% entre as duas línguas é, na verdade, a correspondência de vocabulário, ou seja, as palavras, partilhamento de palavras iguais dentre os dois idiomas, ou essas duas manifestações linguísticas, vamos por assim, é de quase 90%, 89, alguma coisa ali por cento de correspondência. Significa que quase 100% das palavras, ou seja, 90% das palavras, vão ser iguais entre as duas formas de falar. Mas não quer dizer que isso é uma inteligibilidade mútua de 90%. O que eu quero dizer é, apesar da inteligibilidade absurda entre as duas formas de falar, você
você pode ter, por exemplo, estruturas gramaticais diferentes, como, por exemplo, o verbo gostar. Em espanhol, o verbo gostar tem uma estrutura diferente da do português. Em espanhol, o verbo gostar é algo como me agrada em português, então, me agrada comer em casa, me gusta comer em casa. Você percebe que aqui a gente tem estruturas muito parecidas com o verbo agradar e não com o verbo gostar, que aí seria uma outra forma de estrutura do espanhol. E isso já poderia interferir na inteligibilidade. Então, não dá para medir inteligibilidade dessa forma. Aliás, é muito difícil medir inteligibilidade porque vai variar de acordo com a influência que a pessoa teve, se a pessoa já conhece um pouco do outro idioma, se ela alguma vez na vida conviveu com aquilo. Por exemplo, se a pessoa assistiu uma novela mexicana na sua infância, ela pode ter uma sensibilidade maior a alguns fenômenos linguísticos do espanhol, por exemplo. Então, é muito difícil deduzir qual que é a inteligibilidade entre dois povos, entre duas línguas, até porque a quantidade de pessoas que nós estamos falando aqui é absurda. É uma América Latina inteira e é um Brasil inteiro que tem uma população quase equivalente ali e vai ser bem difícil dizer quem dos dois ou quanto dos dois entende um ao outro mutuamente, até porque entre os próprios países hispanohablantes da América se tem muitas diferenças regionais, né, que marcam suas regionalidades. E de acordo com que o tempo passa, as línguas evoluem, acordos ortográficos são feitos e a forma como as palavras são escritas são alteradas ao longo do tempo. Eu também disse que o espanhol já é uma língua bastante prevalecente na América Latina. A América Latina é uma região do nosso continente onde são faladas línguas derivadas do latim, sobretudo o português e o espanhol, o francês nem tanto. E dos mais de 600 milhões de habitantes dos países que compõem a América Latina, cerca de 66% destes falam espanhol e 33% falam português. Lembrando que 33% dos habitantes é só o Brasil, porque só o Brasil fala oficialmente português na América Latina. Então a gente sabe que o tamanho das proporções territoriais e também de tamanho de população no Brasil é absurdo. Então nós estamos falando de todo o território depois do Brasil, que vai até lá em cima, até a borda dos Estados Unidos ali, que marca, vamos dizer assim, a passagem para uma América anglo-saxã, uma América inglesa e também francesa, porque a colonização francesa se manifestou muito mais fortemente, ela conseguiu ser muito mais concretizada ou bem estabelecida na América do Norte, ou seja, Louisiana, que é um estado dos Estados Unidos comprado, que é da França, ali no Canadá, a parte quebecois, né, a parte que fala francês do Canadá, essas são colônias bem estabelecidas da França, que foram depois compradas pelos Estados Unidos e acabaram sendo anexadas ao território, mas que, por exemplo, hoje no Canadá se mantém a língua francesa com as suas características regionais. E a predominância do espanhol em vários países da América do Sul, em comparação, ou América Latina, em comparação ao Brasil, que é o único país que fala português na América Latina, é justamente pela forma de colonização, ou seja, o Portugal, além de, por exemplo, o território espanhol, o território da América Espanhola ter se dividido em outras repúblicas menores, isso acabou diminuindo o tamanho dos países e aumentando a quantidade de países. Então, se pensar por número de países, de fato, o Brasil é o único país, só tem um país contra todos os restos, né? Então, além da unidade territorial do Brasil, que impede com que tenha mais de um país, por exemplo, na América do Sul que fale, ou na América Latina que fale português, Portugal não tinha encontrado o ouro, a princípio, como encontrou a Espanha nos seus territórios de colonização. Então, Portugal estava concentrando seus esforços colonizadores na costa africana, que sim deu o retorno que eles esperavam em questão de exploração de ouro, que no Brasil, a princípio, não era uma exploração muito óbvia, uma exploração fácil de se fazer, já que não se tinha encontrado uma quantidade suficiente para justificar esse tipo de comércio aqui no Brasil. Enquanto que na América Espanhola, por exemplo, já se havia esse comércio muito forte, por exemplo, ou essa exploração muito forte de ouro e prata, especialmente prata, né? A gente pode pensar em Potosí, ali na Bolívia e tudo mais, que realmente deu esse retorno rápido para a Espanha e incentivou uma maior ocupação e um maior estabelecimento da força colonizadora nos territórios da América, enquanto que o Brasil, por exemplo, o território que ia virar o Brasil, teve que ser reconquistado, vamos dizer assim, ou defendido depois de diversas invasões, já que Portugal ainda não tinha colocado todo o seu esforço colonizador nesse território aqui da América. Lembrando que o único país que fala português na América é o Brasil. Então, em questão de números, podemos ver que há uma certa preeminência do espanhol sobre o português. Não só sobre o português, mas sobre qualquer outra língua da América. Porque se você expandir o critério e englobar toda a América na análise, sul, norte e central, nós temos o dobro de falantes nativos do espanhol em relação aos falantes nativos do inglês. São mais de 450 milhões de hispanófonos contra 260 milhões de anglófonos na América. E eu tô falando de falantes nativos, ou seja, a primeira língua que a pessoa aprende quando criança. São muitos mais falantes de espanhol do que qualquer outra língua na América.
A gente tem que pensar também na densidade populacional, porque apesar de nós termos, por exemplo, na América do Norte, o México, os Estados Unidos e Canadá, Canadá é muito pouco populado. É uma população muito pequena que se concentra basicamente ao norte ali dos Estados Unidos, que é aquela faixa de fronteira com o Canadá, porque é o ponto de maior fácil sobrevivência dos seres humanos, já que o resto é praticamente congelado e muito inóspito para as comunidades que vivem da forma que nós entendemos que vivem. É claro que nós temos comunidades de povos nativos daquela região, mas que não vivem, se vivem de uma forma isolada, à parte, até que sofrem bastante, tem bastante problema com esse isolamento, com essa falta de cuidado que o governo canadense tem, por exemplo, com essas comunidades, em relação, por exemplo, à comunidade que vive ali na margem da costa, na divisa com os Estados Unidos e goza de um privilégio maior da qualidade de vida que se espera desse tipo de país, né? Países que nós chamamos aí vulgarmente de primeiro mundo. Então, deem uma olhada como que era a diferença de territórios, de fronteiras entre os Estados Unidos, ou a época ali do que se entendia como Estados Unidos, e o México na metade, ou antes pouco da metade ali do século XIX, 1800 na década de 40, de 1800. Reparem o tamanho do México e que já havia ali a colonização, já tinha ali tido ali a colonização espanhola nesse território, então já tinha se difundido de alguma forma a língua espanhola em vários desses territórios, que depois foram conquistados depois dessa guerra entre os Estados Unidos e o México. Foi uma guerra que marcou muito a história do México, já que eles perderam muitos territórios, ou quase todo o seu território, metade do seu território, vamos dizer assim, e também tiveram que pagar indenizações fortíssimas aos Estados Unidos, que ajudou a segurar o seu desenvolvimento como um país, como um território mesmo, e que deixou, por exemplo, os Estados Unidos com o dobro do tamanho que ele tem hoje, ou com o tamanho que nós vemos ele hoje. E mesmo nos Estados Unidos, nessas regiões, há uma presença muito forte de hispanohablantes, principalmente descendentes de mexicanos, e até de imigração também de mexicanos nesses territórios. Então, é se esperar que tenha, assim, uma forte influência, uma forte generalização do espanhol dessa parte do meio dos Estados Unidos para baixo e mais para oeste também. A gente consegue ver muito claro, então, essa marca do território que era antes, então, parte do México, por exemplo, pelo nome das cidades, por exemplo, New Mexico, que é Novo México, El Paso, Texas. Então, tudo isso tem a ver com essa origem que, na verdade, não era dessas colônias inglesas, né, que depois foi integrada, foi a força integrada e conquistada pelos Estados Unidos. E o terceiro ponto, que pode parecer inconclusivo, mas nos dá uma noção do quão expressivo é o espanhol, é que a América do Norte já está sendo tomada por hispânicos. Só nos Estados Unidos já são mais de 50 milhões de pessoas de fala espanhola. Um sexto dos Estados Unidos sabe falar espanhol. Existem mais falantes de espanhol nos Estados Unidos do que na Espanha, para você ter uma noção. E as projeções dizem que os Estados Unidos poderão ter até 138 milhões de hispano-falantes até 2050, o que será um terço do país americano. Agora imagine que os Estados Unidos são a única superpotência global de hoje, o país que mais exerce poder e soberania sobre outros países. O país cuja língua principal é o inglês e que, por este país ser o mais importante do mundo hoje, o seu idioma principal é a língua mais aprendida no mundo, a principal língua do mundo, para ser mais exato. Tanto é que nós mesmos introduzimos palavras em inglês no nosso vocabulário em português. Desktop, notebook, fast food, ketchup, diet, são todas palavras em inglês que nós adequamos ao nosso vocabulário em português. Então, agora pense que o espanhol está tomando o espaço do inglês nos Estados Unidos aos poucos. A única conclusão óbvia que nós podemos tirar disso é que uma vez que os Estados Unidos têm uma forte onda de crescimento do espanhol, é que o espanhol vai crescer rapidamente em importância não só na América, mas no mundo. E isso implica que o Brasil também vai seguir essa tendência. E com o bônus que o espanhol é uma língua irmã da nossa língua portuguesa. Então é muito mais fácil para um brasileiro aprender o espanhol, que é uma língua muito mais parecida com a nossa, do que o inglês. Essa projeção óbvia talvez não seja tão óbvia assim, e talvez seja um salto lógico pensar que só porque dentro dos Estados Unidos tem se falado mais espanhol e tem uma quantidade absurda, na verdade, de hispanohablantes, na verdade é a segunda língua mais falada no país, é a segunda língua com maior quantidade de falantes dentro do país, pensar que isso, por exemplo, vai ser exportado como uma forma de produto cultural do próprio Estados Unidos. A gente tem que pensar também no próprio status dessas pessoas dentro dos Estados Unidos. Por exemplo, você acha que é reconhecido de forma oficial essas comunidades hispanohablantes, ou será que elas se constituem de uma forma orgânica por conta do imperialismo e da destruição que os Estados Unidos promovem dentro do nosso continente sul-americano ou latino-americano? Se for pensar, por que será que em Miami tem uma quantidade absurda de cubanos e bairros que são completamente tomados por cubanos e que se fala só espanhol, basicamente, quase não se fala inglês mesmo, já é até raro encontrar pessoas que falam inglês. Por quê? Porque os Estados Unidos fez ali um cerco absurdo, destruindo a ilha de Cuba, né, fazendo que ela fique completamente isolada dos outros países, não tenha
a quantidade de comércio que ela poderia ter para se sustentar, já que é uma ilha, a produção agrícola também é um pouco limitada, é muito mais reduzida, até mesmo as forças produtivas ficam restringidas pela própria extensão da ilha, que é uma ilha e falta recursos mesmo para fazer, por exemplo, uma produção a nível que nós temos, por exemplo, nos países continentais. Então, era esperar que as comunidades, desesperadas por necessidades materiais que são reais, que as pessoas sentem no dia a dia, vão se estabelecer ali no começo dos Estados Unidos, que é o Miami, que é muito perto ali, a ponto de dar para ir, por exemplo, num pequeno barquinho, uma pequena embarcação clandestina, você chega facilmente a Miami, e é claro, como incentivo legal dos Estados Unidos para reconhecer o estatuto dessas pessoas no seu território e incentivar uma evasão de pessoas ali da ilha. E além disso, a fronteira com o México fica uma fronteira complicada porque, de acordo com todo o incentivo a cartéis e ao tráfico de droga e a violência que se tem no norte do México, que é muito financiada pelos Estados Unidos, e incentiva também uma maior evasão, uma tentativa de busca por uma condição material melhor no próprio Estados Unidos. Então essa invasão latino-americana nos Estados Unidos se dá muito pelo seu projeto imperialista político no continente e também se dá pelas condições materiais que ele conseguiu reunir em partes do país, porque a gente tem que lembrar que há muita pobreza dentro dos Estados Unidos e a maior parte dos imigrantes que vão para lá conseguem melhorar um pouco talvez na qualidade de consumo, um pouco talvez ali na qualidade do que consegue acessar em questão de bens de consumo, mas muitos deles passam por situações bem terríveis e situações que eles só aceitam porque conseguem vislumbrar ou imaginar uma situação de melhora das suas questões materiais por conta de toda a propaganda que se faz, por conta de todo o acesso a, por exemplo, comidas de forma barata, mas com pouca quantidade calórica que se tem por ali. Enfim, tudo uma questão muito mais delicada e a questão de reconhecimento de estatuto dessas pessoas nos Estados Unidos, que não é oficial, vamos dizer assim, então os Estados Unidos não promove um reconhecimento da língua no seu país, não promove produção de produtos culturais, de conteúdos culturais de forma sistemática, sustentada por um projeto de governo que prevê uma comunidade bilíngue em diversas partes do seu país. Nada disso é feito de forma oficial. Acontece muito mais de forma natural pela própria organização das pessoas do que por reconhecimento do Estado. Aliás, dependendo do reconhecimento do Estado, a gente sabe o que ele pretende fazer com as famílias de imigrantes que desesperadamente tentam atravessar a fronteira e são separados dos seus filhos assim que chegam no país. Mas no que isso implica, por que causa, motivo, razão ou circunstância, como diria o professor Girafales, eu deveria acreditar que o Brasil no futuro irá aderir o espanhol como uma língua oficial. Porque o mesmo processo de espanholização, se é que existe mesmo esse termo, que passa os Agora existe, já que ele usou, enfim, se pode usar porque a língua permite esse tipo de inovação. Estados Unidos, o Brasil também está começando a experimentar. Vamos começar pela imigração venezuelana. Hoje há cerca de 130 mil venezuelanos morando no Brasil após fugirem da ditadura venezuelana. E a maioria esmagadora destes estão alocados em Roraima, na divisa com a Venezuela. O que significa que mais de 20% da população de Roraima, que hoje é de 600 mil pessoas aproximadamente, fala espanhol. 20%. Além da presença da comunidade venezuelana, o Brasil também tem grandes comunidades de bolivianos, muitos peruanos, paraguaios, argentinos, chilenos, ou seja, pessoas que falam espanhol advindas de outras localidades da América do Sul. Só para deixar bem claro que essa situação, por exemplo, com Roraima é um pouco diferente em relação às outras comunidades hispanohablantes que chegam ao país. A gente tem que lembrar que, primeiro, a população de Roraima já não é uma população muito grande. É um estado ali muito pouco populado, em comparação, por exemplo, ao que nós temos no Sudeste e no Nordeste, por exemplo, que são regiões muito mais bem populadas do que, por exemplo, no Norte, ali na fronteira com a Venezuela. E é comum que quando você tem questões de dificuldade material, como eu disse ali na situação de Cuba, que nós temos, por exemplo, em Venezuela, quando você tem questões de dificuldade material, as pessoas vão evadir, vão sair do lugar em que elas sentem a necessidade de comida, necessidade básicas, né? E vão sair para a próxima região que pode dar um pouco mais de estrutura para elas. Então, o fato de muitas pessoas estarem para Roraima é porque está próximo geograficamente. E isso acontece, então, nessa situação específica de fronteira com a Venezuela, no contexto da Venezuela atual, em um estado que está muito pouco populado, então que a entrada de alguns imigrantes, ou de muitos imigrantes, no caso venezuelanos, vai impactar sim na população total daquele estado. Mas, por exemplo, se fosse essa entrada no estado de São Paulo, os números já seriam bem diferentes. Pra gente perceber quais são as proporções, talvez como a gente não pode generalizar esse fenômeno para estados muito mais populosos e muito distantes da fronteira com a Venezuela, que são muito mais à costa com o Atlântico, né, que não tem fronteira com países hispanohablantes, do que, por exemplo, ali Roraima e Venezuela. E é por isso que eu digo que esse vídeo é um vídeo otimista, apesar de eu achar pelos motivos errados, mas é um vídeo otimista de achar que o Brasil, por exemplo, o governo brasileiro teria uma sensibilidade suficiente para poder começar a colocar o espanhol como uma forma mais sistemática no ensino brasileiro. A gente tem que pensar que, de acordo com o nosso contexto latino-americano, seria muito interessante
tanto economicamente quanto politicamente, ter uma relação muito mais horizontal com os países ao nosso lado, uma relação de trocas mútuas. E essa aproximação acontece, vez ou outra, quando o PT, por exemplo, está no governo, que é um partido que coloca isso como pauta como uma prioridade nas suas pautas, mas que é muito sensível e ainda não conseguiu, talvez, sistematizar essa implementação do ensino espanhol, por exemplo, não conseguiu otimizar, talvez, a necessidade ou formas de fazer com que as pessoas tenham interesse em deslocar para os países e conhecer a realidade dos países hispanohablantes, até talvez mesmo pela falta de ensino do espanhol ou de conhecimento do que se pode conhecer quando se vai aos países ao lado. E que hoje vivem no Brasil. E se você juntar todas essas pessoas que falam espanhol, seja como primeira ou segunda língua, e vivem no Brasil, isso dá em torno de 10 milhões de pessoas, 5% da população brasileira. É uma minoria, realmente, mas agora fazendo uma previsão muito conservadora de que o Brasil vai se desenvolver acima da média da América Latina e que isso muito provavelmente vai atrair muitas pessoas que moram nos países vizinhos e que buscam uma melhor condição de vida, o que nós vamos ter pode até não ser uma invasão de falantes de espanhol no Brasil, mas tendo em vista a proximidade geográfica, a proximidade linguística entre o português e o espanhol, o que facilita a interação entre brasileiros e os demais latino-americanos. Pode até ser que o espanhol não venha a ser uma segunda língua forte no Brasil, o que eu duvido, mas toda a interação crescente entre falantes de português e falantes de castelhano vai, no mínimo, promover grandes mudanças na forma como se escreve, como se pronuncia e como se entende a língua portuguesa. Isso você pode ter certeza. Esse é o problema, por exemplo, das previsões muito freestyle, sem muita investigação, sem muito interesse em investigar o que está acontecendo de fato no país. Primeiro que é muito difícil fazer previsões desse tipo de imaginar que língua vai tomar conta de um país, porque isso, como eu disse, é um fenômeno cultural, e fenômenos culturais, eles têm certas tendências, mas podem também me surpreender, porque não são ciências exatas, mas assim, não tem como fazer um cálculo de número de adição, de multiplicação ali, e chegar num número concreto. Mas, o que a gente pode pensar, por exemplo, para dar um pouco mais de materialidade a essas afirmações aqui, é que, apesar de, por exemplo, como ele disse, corresponder. Eu ainda nem confirmei esses números, eu tô ainda assumindo que esses números são corretos, não sei qual foi a fonte, porque não tem fonte aqui, mas eu vou assumir que esses números são corretos. Então, que seja 5% da população do Brasil que fale espanhol, de forma nativa, por exemplo. Mas qual que é o incentivo para essas pessoas continuarem a usar o espanhol dentro do Brasil? Então, o Brasil já é essa força que ele diz mais produtiva no continente, é o país que mais conseguiu se desenvolver dentro do que teve de condições ali para dar algum mínimo de condições de vida, em comparação aos outros países que estão aqui na América do Sul. Então, já se tem um movimento forte de imigração para dentro do Brasil por conta do sistema de segurança, por exemplo, de saúde que nós temos aqui, com um sistema público de saúde muito robusto, que poderia dar suporte a todos esses imigrantes e dá, até hoje em dia, muitas pessoas vêm para cá para poder fazer isso, né, pessoas dos outros países latino-americanos. Então já se tem sim esse movimento para o Brasil, mas quando eles chegam aqui, apesar de eles falarem nativamente o espanhol, eles não encontram um ambiente favorável à manutenção do seu espanhol, porque os brasileiros, eles não entendem o espanhol. E eles não entendem não porque falta inteligibilidade, porque as línguas se distanciaram demais, na verdade, elas têm uma correspondência absurda, como nós mostramos, de palavras mesmo, e até de estruturas, e até na forma de falar. Por exemplo, o português europeu é muito mais fechado nas consoantes, porque ele tem o fenômeno, por exemplo, da redução das vogais pretônicas, que não existe no Brasil. Então, seria muito mais fácil, uma inteligibilidade muito mais fácil entre os países latino-americanos e com o Brasil, por exemplo. Agora, por que então os brasileiros não entendem o que se fala em espanhol? Porque há um completo desinteresse sistemático do governo, por exemplo, em promover esse tipo de pauta dentro da nossa sociedade. Por exemplo, por que depois das reformas absurdas que acabaram com quase o ensino público no país nos últimos 4, 5 anos, por que o espanhol foi a língua alvo, assim, foi a língua tirada daquela questão obrigatória de segunda língua dentro do país? Ou seja, o inglês virou a língua que é obrigatória como segunda língua e o espanhol ficou como uma língua opcional, assim como o francês e qualquer outra língua do mundo, descartando completamente todo o contexto latino-americano no qual o Brasil se insere. Isso é uma coisa que eu quero abordar com mais detalhes em um outro vídeo, especialmente falando sobre isso, mas só para dar uma pequena prévia, então a gente vê um completo desinteresse de, por exemplo, projetos de país que entram aqui, vira e mexe no nosso governo, em promover esse maior ensino do espanhol e uma maior integração cultural mesmo entre os países latino-americanos. Enquanto continuar esse desinteresse em promover uma educação bilíngue, uma educação
minimamente, ou pelo menos não bilíngue, mas que o espanhol seja uma segunda língua muito forte no Brasil, não vai se entender o espanhol, e a pressão linguística para as pessoas que vêm e falam espanhol já nativamente vai continuar para que elas aprendam o português. Então, apesar de termos uruguaios, paraguaios, venezuelanos e uruguaios, muita gente aqui no país que fala espanhol, a pressão para eles aprenderem o português e deixar de usar o espanhol é muito grande, já que os brasileiros, por não terem contato com a língua e contato cultural mesmo com os outros países, porque o Brasil tem uma política muito fechada em relação às fronteiras que se tem com os outros países latino-americanos, os hispanohablantes não sentem que é um ambiente receptivo para a manutenção do seu espanhol no território. Então, infelizmente, por mais que eu adorasse que isso fosse a verdade, que esse fosse o caso, e é o que eu pelo menos advogo, pelo menos tento defender sempre que eu posso, o Brasil não vai, infelizmente, trazer o espanhol mais para perto de si e incentivar esse ensino bilíngue, ou do espanhol como segunda língua, por exemplo. E numa dessas ocorre como ocorreu com o galego, que de tanta proximidade entre o espanhol e o português na Península Ibérica, se formou um novo idioma que é praticamente uma fusão entre as duas línguas. Não, o galego não é uma fusão entre as duas línguas. Ele tem um estado hoje de alta influência do castelhano, mas ele é português. Originalmente ele foi português, assim que nasceu o português, saiu do galego português, e ele só distanciou do português, como nós entendemos hoje, pela forte pressão do Estado, do reino de espanhol, que muitas vezes proibiu até essa forma de falar e desincentivou completamente todo tipo de manutenção dessa língua do galego, que é uma forma de português, mas que foi muito castelhanizado por conta dessas pressões que eu acabei de falar, que são muito mais políticas do que necessariamente questões da própria língua mesmo, ou de contato linguístico. Na verdade, o galego é derivado do português, mas por fazer parte da Espanha, a Galiza, o galego, que é a língua oficial de Galiza, é praticamente uma mistura maluca de espanhol e português que é falado na fronteira ao norte de Portugal. Não vem do português, é português na sua origem. Português e galego saíram do mesmo lugar e distanciaram por questões políticas e sociais, como eu disse. É o que pode acontecer muito facilmente no Brasil nos próximos anos. Seja aderindo palavras do espanhol, seja alterando a forma de se pronunciar as palavras para uma forma mais castelhanizada, por assim dizer. Como eu disse, para isso acontecer, teria que ter uma pressão para que os brasileiros falassem espanhol. Não tem, porque é muito mais confortável, até pela quantidade de população que nós temos, é 5% de imigrantes que sentem aqui um ambiente completamente hostil ao seu espanhol e são obrigados a aprender, no mínimo, os esquemas fonéticos básicos do português e as palavras básicas do português para sobreviver. Então não tem uma pressão para castelhanização, mas o contrário, para uma aportuguesação, a brasileirização, vamos dizer assim, do espanhol falado pelas pessoas que vêm para cá como imigrantes da América do Sul. Uma coisa é você tentar adequar o espanhol ao inglês, que são dois idiomas muito diferentes, praticamente incomparáveis. Outra coisa é você aproximar mas que conseguem se aproximar num contexto de contato linguístico chamado Spanglish, que a gente pode falar mais em um outro vídeo, e aliás, já tenho preparado alguns materiais pra gente falar sobre isso. ainda mais o espanhol do português, que já são bastante parecidos. Então, por mais que os estadunidenses não tenham alterado a sua forma de falar ou ortografar o inglês em função da grande presença castelhana, embora grande parte deles compreendam o idioma, a grande verdade Boa parte das pessoas que vivem em contexto de contato linguístico do espanhol com o inglês e que tem um mínimo de interesse cultural pelas outras pessoas. Então, se nós pensarmos por exemplo, uma pessoa que tem toda uma tradição ou uma herança assim, cultural, genética de brancos dos Estados Unidos, descendentes ingleses, etc., eles não vão ter o mínimo de interesse pela cultura hispanohablante, pela cultura hispânica que chegar ali, porque eles veem isso como uma cultura menor e veem com muito preconceito, racismo e também muita xenofobia em relação aos imigrantes, por exemplo, que estão ali naquele território. Eles veem aquele território que primeiro foi invadido pelos espanhóis e depois invadido e conquistado pelos Estados Unidos como um território deles e que não deveria ter aqueles hispânicos. Eles acham que esses hispânicos são uma praga e uma invasão para aquele território. Então, não há um interesse. As pessoas dos Estados Unidos que falam inglês, que não têm o mínimo de relação genética ou de herança com o espanhol, com alguma parte hispânica, talvez da sua família, não tem interesse em aprender o espanhol. Aliás, eles desprezam as pessoas e a língua porque se tem uma cultura de colocar os Estados Unidos, as pessoas que nascem nos Estados Unidos, por exemplo, que são brancas, como praticamente enviados por Deus e está na sua própria Constituição, na forma que eles construíram o imagético da sua população, pensando que aquela população é uma população iluminada e é por isso que tem sucesso financeiro e não é por conta das guerras, por conta de todo o imperialismo que eles promovem nos outros países. Então, como eu disse, infelizmente esse vídeo é otimista demais e imagina um mundo que eu praticamente queria que fosse verdade. é que no Brasil isso seria muito, mas muito facilitado, uma vez que o nosso português e o espanhol latino-americano, como eu já disse, são extremamente semelhantes. Então, se fosse para chutar, eu diria que dentro de 3 a 5 décadas por aí,
O português claramente não será como agora, assim como há 5 décadas atrás o português não é como ele é agora. Claro, porque ele passa por mudanças o tempo todo e vai continuar mudando, porque dentro do Brasil você tem uma força inovadora muito forte, por exemplo, de inovação da língua, você tem em todos os lugares, mas o português brasileiro está muito mais suscetível, ou hoje em dia, como centro cultural e de produção cultural da língua portuguesa, ele sim tem uma tendência à mudança muito forte. Só que não obstante, o português será muito castelhanizado em função da interação de lusófonos e hispanófonos cada vez mais crescente no Brasil. E acima de tudo, porque o espanhol será a língua mais importante do mundo em pouquíssimos anos. Pode anotar aí e me cobrar depois, hein? Então é isso, eu espero que eu não tenha cansado vocês com esse assunto chato. Ok, já chegamos ao fim do vídeo. Eu queria dizer que eu fiquei, como disse, muito decepcionado por pensar que essa realidade, aquele projeto aqui, não é a realidade do nosso mundo. Eu queria muito que o espanhol tivesse a presença forte no Brasil e eu pretendo trabalhar de forma profissional, né, dentro dos meus estudos de linguística, pretendo trabalhar para que isso aconteça, mas infelizmente esse não é o caso atualmente. E aqui no canal eu vou tentar cada vez mais trazer um pouco mais sobre essa questão da relação do português brasileiro, do espanhol latino-americano, para que a gente possa pensar como que essa interação cultural, política e econômica entre os países só vai promover a autonomia entre os nossos países, entre a nossa região, só vai promover o maior enriquecimento da nossa cultura que vai se ver de uma forma muito mais participativa desse continente do que é hoje em dia, e como a gente pode valorizar símbolos tradicionais e nativos desses nossos territórios, que infelizmente são apagados a cada dia, e as forças políticas dos nossos estados, infelizmente não ajudam nada a promover esse tipo de sobrevivência da nossa herança, desses povos que foram invadidos no passado e que hoje a gente continua a esquecer deles e a vê-los como pessoas invisíveis dos nossos países. Mas eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ver esse vídeo até o final, já deixa aqui o seu curtir, se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este, você também pode deixar aqui embaixo comentários e até sugestões para próximos temas. Nós também estamos no Instagram, basta procurar por movimento.140 e também dar uma olhada no TikTok, Movimento 140, para ver mais conteúdos. Muito obrigado e até a próxima.